Olá, boa tarde, amigos do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, do Instituto Frei Manuel Simon, amigos da Fazenda do Centro. Nós estamos aqui hoje para a nossa segunda live sobre a história da Fazenda do Centro. 175 anos, são 175 anos da fundação da Fazenda, um importante núcleo de colonização em diversas etapas, em diversos ciclos, em diversos períodos que nós tivemos na história do Espírito Santo. A história da Fazenda do Centro é importantíssima, é um exemplo que deve ser assim, muito bem estudado, está sendo estudado, e nós temos aí hoje a oportunidade de estar vendo agora e de assistir uma palestra que vai ser maravilhosa, tenho certeza absoluta, que vai ser a fundação da Fazenda do Centro, da abolição à escravidão. Antes, porém, vamos fazer uma contextualização aqui da nossa região, da região da Fazenda do Centro. Nós vamos fazer uma apresentação e nós vamos colocar aí para vocês verem o que onde está localizada a Fazenda do Centro, como que ela está aí como que ela se posiciona no município de Castelo, e a gente vai passar agora para vocês, então, essa apresentação, né? Então, nós temos hoje aí nosso tema da nossa palestra, Fazenda do Centro, da Escravidão à Abolição, com Frei Ademildo Gomes, né, nosso doutorando. Daqui a pouco já vai começar a falar para vocês, e nós vamos passando aqui, então, nosso ciclo de palestras, né? Nós iniciamos aí o ciclo de palestras sobre as minas do ouro de Castelo, a fase dos jesuítas e a fase dos bandeirantes. Vou falar detalhadamente agora com o André Casagrande e a Maria Helena Mignon, porque antes de falar da história da Fazenda do Centro, a gente vai falar exatamente, nós tivemos que falar da história da região, né? Como que ela foi, o que teve antes, né, da Fazenda do Centro. Nós sabemos que foi uma região, a primeira região do interior do Espírito Santo, que foi explorada, vamos dizer assim, pelos europeus. Nós temos aí o detalhe do mapa do Espírito Santo com a localização do município de Castelo, em vermelho, no centro-sul do estado do Espírito Santo, o brasão de Castelo aí, à esquerda no alto, inclusive com a data 1845, né, que se remete aí à fundação da Fazenda do Centro, né? E aí um mapa detalhado do município de Castelo, nós temos uma seta indicando o local aí onde está a Fazenda do Centro. Ela fica situada a 11 quilômetros da sede do município de Castelo, né, próximo aí à rodovia que liga a cidade de Castelo à cidade de Venda Nova do Imigrante. Então, nós temos aí a posição da região da Fazenda do Centro, né, próximo aí ao Forno Grande e Pedra Azul. Passando aqui, para falar um pouco da fazenda dessa região, nós já falamos aí na nossa primeira palestra sobre as minas de Castelo, né? Então, nós temos aí um detalhe do que era aí a divisão da Capitania do Espírito Santo. Olha o tamanho, vocês podem ter uma ideia do que era a Capitania do Espírito Santo, né? Englobava todo o território do Espírito Santo hoje, praticamente, uma parte aí do sul do Rio de Janeiro, indo até, obviamente, até a linha das Tordesilhas, né, a oeste, inclusive pegando um pedaço do atual estado de São Paulo, indo até Uberaba, Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro. E vocês podem observar aí a Casa do Casca e toda aquela região, Mariana, Ouro Preto, Belo Horizonte, onde foi feita a extração do ouro no Brasil. Todo o ciclo do ouro no Brasil, a gente pode afirmar que aconteceu em território da Capitania do Espírito Santo, né? E nós vimos aí na última palestra detalhes de que essa extração do ouro no Brasil, ela pode ter tido início em Castelo, né, nessa região onde hoje é a Fazenda do Centro. Ela pode ter tido início lá em 1620, 1625, né, com a entrada ali dos jesuítas que estavam em Benevente, hoje Anchieta, que subindo o rio aí, Benevente, atingiram aí as montanhas ali do Forno Grande, e indo até ao Rio Caxixe, possivelmente, né, já estão se fazendo um levantamento hoje, os historiadores de Castelo aí já estão fazendo esse levantamento. Haverá também um levantamento aí da história, né, para se fazer as prospecções, para encontrar aí a antiga igreja que foi fundada. Aí a gente viu um detalhe do mapa, né, da posição de Anchieta e como os jesuítas atingiram a região do Castelo, fazendo lá
as missões Montes do Castelo, né? E essas missões, nessa entrada dos jesuítas para essa região, eles teriam fundado 5 núcleos, 5 igrejas, 5 aldeias para aldear os índios, né? Mas também, dentro dessa possibilidade, como colocam os historiadores, para a extração do ouro nessa região, né? Então, nós tivemos a sede, nós tivemos o Caxixe, a missão do Ribeirão, a Barra do Rio Castelo, até Salgado, ali nas proximidades lá de Vargem Grande do Soturno, Itaoca, ali no território de Cachoeiro de Itapemirim hoje. Então, a gente já tem uma ideia aí do que foi, esse estudo está sendo aprofundado, a gente espera aí novas descobertas aí que coloca Castelo aí como pioneiro, no caso, o Espírito Santo como pioneiro da extração do ouro das minas, ou seja, que pode ter sido iniciado aqui. Inclusive, com essas prospecções, a descoberta, né, de uma possível construção, que seria uma dessas igrejas construídas pelos jesuítas, aí nas proximidades da Fazenda do Centro, onde depois também a Fazenda do Centro teve o seu cemitério, né, o cemitério dos escravos, foi mais ou menos também nessa região. E depois, aí nós tivemos uma outra fase, depois dos jesuítas, logo a partir de 1705, da entrada dos bandeirantes, por meio aí do paulista Pedro Bueno Cacunda, que entrou nessa região aí para fazer a extração do ouro, né? Era muito limitada, era proibido pela coroa fazer qualquer tentativa de extração do ouro nessa região do Espírito Santo, que ela era protegida, era a famosa barreira verde de proteção às minas que estavam mais ao interior. Então, por isso que o Espírito Santo ele foi proibido de se construir estradas, era muito vigiado aí, para que esse ouro não escoasse por vitória pelo próprio Espírito Santo, e também para que não houvesse tentativas de invasão de estrangeiros nas minas de Castelo. Uma estratégia de proteção às minas deixou o Espírito Santo mais de um século praticamente abandonado. Então, nós tivemos aí a missão aí em 1754, lá no Caxixe, possivelmente na região de Povoação, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição pelos Bandeirantes. Povoação, que é o local de nascimento do nosso governador Renato Casagrande, que nasceu ali em Povoação, então faz parte dessa história. E aí nós chegamos, então, na Fazenda do Centro. Essa é uma das fotos mais antigas, uma foto mais representativa do que era a Fazenda do Centro, antes, né, no período escravocrata, e aí é uma foto de início do século XX, e a gente pode ver aí o casarão, imenso casarão, são mais de 1.800 metros de construção, e as laterais, ali, essas construções, a gente pode ver as antigas senzalas dos escravos, as estrebarias, né, os locais para a guarda do café. Então, a gente percebe aí, na base, nós temos em formato de U, aqui nós temos uma outra construção, né, a gente percebe, na lateral do casarão, em formato de U. E, internamente, nós temos aí um espaço de um tamanho de um campo de futebol. Então, a gente pode perceber nesse mapa, esse é um mapa, numa planta da Fazenda do Centro de 1878, essa planta ela encontra-se aqui no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, e a gente percebe claramente aqui, né, a fazenda, o corpo principal da fazenda, essa base do U, e aqui nas laterais, essas estrebarias, as tulhas para o armazenamento do café, do arroz, e também o local das senzalas, né, além de outras construções aqui próximo, possivelmente um moinho aqui, né, onde esse traçado aqui é o rio Caxixe. Essa forma de U aqui também ajudava, né, a impedir ter mais controle sobre os escravos à noite, onde eles dormiam, né, e ficava muito mais fácil controlar a fuga desses escravos. Né. E aqui uma foto mais de uns 50 anos depois, já tendo grandes modificações, já foram destruídas aqui as senzalas, né. A história também diz, aí o Frei vai falar hoje para a gente, nós vamos perguntar a ele, o porão do casarão aqui também foi utilizado para prender os escravos aqui embaixo, então tem muito detalhe que a gente vai ver hoje com o Frei Ademildo. E depois, em 1909, depois dessa fase, em 1909, o casarão foi adquirido pela congregação dos agostinianos recoletos. Os agostinianos estavam lá em Benevente, e eles resolveram adquirir, então, o casarão. O casarão ele vem em decadência, né? Acabou a escravidão,
e o preço do café caiu muito, veio em decadência. Foi uma oportunidade aí da congregação dos agostinianos buscar parceria e sócios para adquirir o casarão. Então, essa fotografia, ela é muito representativa da que houve depois no casarão, né, a congregação religiosa, a participação da comunidade. Esse espaço foi todo transformado em um seminário, muitos se formaram aí, muitos padres hoje da congregação dos agostinianos se formaram nesse espaço aqui, membros da comunidade local. Então, rapidamente, aí um resumo da Fazenda do Centro. Fazenda Centro do Mundo é o nome completo da fazenda, né? De 1845, ela foi fundada pelo Major Antônio Vieira Machado da Cunha, era um carioca, ele era de Vassouras, né? E vindo de Vassouras, se estabeleceu na região e delimitou ali uma propriedade de 1.542 alqueires de terra. O casarão, construído em madeira de lei, alvenaria, como já disse anteriormente, tem um espaço de 1.800 metros quadrados, possui 20 quartos, bem amplo, onde estudavam aí, os padres ficavam era um internato, né, para os alunos que moravam longe e não tinham condições de ir todos os dias. Então, em 1909, ela foi adquirida pela Ordem dos Agostinianos Recoletos, sob a liderança do Frei Manuel Simão. Foi um grande feito, uma parte interessantíssima da história do Espírito Santo e do Brasil também. O casarão foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura em 1984 e depois também tombado como patrimônio histórico do município de Castelo, em 1989. E também, finalmente, restaurado em 2011. Aí nós temos o desenho do território da Fazenda do Centro, né? Essa parte que nós vemos aqui é a parte onde está o casarão, né? O patrimônio da Fazenda do Centro nessa parte aqui em amarelo, e essa parte retalhada aqui, por exemplo, é a comunidade do Corumbá, e aqui para cima o campestre, né? O córrego da telha, e essa parte maior em laranja, o Caxixe, né? Aqui passa, então, o Caxixe, o Vale do Rio Caxixe. Você pode ver aqui todo retalhado, essa fazenda em 10 alqueires, que a congregação dividiu e vendeu aos italianos. Aqui tem a lista dos italianos, das famílias italianas que estavam em Alfredo Chaves. Essas famílias eram atendidas pelos agostinianos lá em Alfredo Chaves, em Benevente, e depois aceitaram o convite de vir para cá. Né? Bom, importante falar sobre a fundação, então, do Instituto. Ela surge com a mobilização da comunidade, com a mobilização das pessoas que amam a Fazenda do Centro, amam essa história, dos castelenses, das comunidades do entorno, dos ex-alunos, padres, né, da congregação, que houve uma mobilização muito grande envolvendo aí diversas entidades, o SEBRAE, enfim, que participaram de diversos cursos de formação, cursos para saber como se faria esse processo da restauração. Então, foi um movimento muito grande da comunidade que antecedeu a fundação do Instituto Frei Manuel Simão. Foi fundado em 2005, mas toda essa discussão ela é muito anterior. Essa luta pela restauração do casarão ela é de décadas, né, que vem se lutando por preservar o casarão. E aí a participação de voluntários, né, aqui ao centro nós temos a primeira presidente, a Zezé Vettorassi, a Catarina De Stefano, o Lázaro, e assim, muita palestra, muita mobilização com os empresários, as autoridades locais, ou seja, foi feito um envolvimento, né, de todas as lideranças da região, dos empresários políticos, para fazer essa mobilização pela Fazenda do Centro. O Arquivo Público participou também diretamente desse processo. Nós lançamos em 2014 o livro Fazenda do Centro, do Frei Sérgio Pérez, nosso próximo palestrante. Ele fala sobre a aquisição da Fazenda do Centro pelos agostinianos nesse livro, e também da chegada dos italianos. Esse livro está disponível no site do Arquivo Público, em PDF. Também tivemos envolvimento com os descendentes, os afrodescendentes da região, para ajudar na reconstrução dessa história, e com os descendentes imigrantes, né, fornecendo informações sobre a origem dos nossos antepassados, né, e a gente vê tanto os afrodescendentes quanto os descendentes de imigrantes. E nós tivemos, então, o início do processo da restauração, né, uma conquista muito grande. Nós temos uma foto aqui do que era antes e depois, em 2010 e em 2011. Em 2011 foi concluída a restauração.
houve participação da comunidade, as pessoas doaram telhas, diversos paramentos religiosos que estavam em outros locais foram devolvidos. Aqui a capela, né, olha como ela estava quase se perdendo e foi recuperada. Nós temos aqui a capela já restaurada e o corpo de toda a fazenda já pintado, totalmente recuperado, né, com recursos do governo do estado, recursos da prefeitura local, e, como eu já disse, de diversas doações. Aqui a cozinha, né, o fogão a lenha. A parte superior, né, uma nova escada foi colocada aqui, uma escada mais ampla para melhorar o acesso, né? E aí a gente tem uma visão, uma panorâmica do alto do casarão já restaurado e as modificações que vocês podem perceber em relação às fotos que a gente viu anteriormente, né? E o casarão, depois de restaurado, então, motivo de festa, motivo de alegria para todo mundo. Houve a participação aí intensa de diversos grupos folclóricos, festas estão sendo realizadas, menos nesse período, infelizmente, da pandemia, muito restrito o acesso ao casarão nesse momento. Então, toda semana tem visita guiada de estudantes, né, de diversos municípios da região, de Castelo, Vargem Alta, de Cachoeiro, e vem mais de longe, até de Vitória e de outros estados, estudantes que vão lá visitar o casarão da Fazenda do Centro, né? E, além disso, todo um ambiente aí para o desenvolvimento de atividades, de eventos, como o Inverno Astrofísico, né, um evento desenvolvido em parceria com universidades, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, que é a observação aí dos astros, né, que é feito à noite ali por um grupo que acampa, né, no local e fazem esse evento lá na Fazenda do Centro. Também um evento gastronômico muito importante que vem se realizando todos os anos, Wine Beer, sempre nos meses de julho, né, um evento com música, vinho, enfim, um evento gastronômico que está utilizando o espaço da Fazenda do Centro. Ou seja, uma fazenda que se tornou muito viva, né, depois de sua restauração, retomando aí a sua história. Também temos aí a festa do padroeiro, São Tomás de Vila Nova, que foi, agora com a recuperação, está sendo realizada na Capela do Casarão. Todos os anos, esses eventos religiosos sendo realizados, e também, né, os casamentos, as pessoas, casais procurando aí a fazenda para tirar fotografias, para realizar as festas de casamento, né, se casam ali realizam o matrimônio na capela e depois nós temos esse ambiente aí de festa maravilhoso, aberto a quem se interessar. Mais uma foto aí do casarão, passando mais aqui, e o ambiente também sendo utilizado como palestras, reuniões, no caso, aí uma reunião do grupo do Instituto Frei Manuel Simão, da associação, que continua nessa mobilização para poder discutir sobre a autossustentabilidade do casarão. É bom dizer que é necessário que as pessoas participem, que a comunidade participe, que os empresários, os moradores locais e as comunidades participem ativamente da construção, da manutenção da Fazenda do Centro. É muito difícil manter, depois a gente sabe disso, existem custos e não existe uma renda do próprio casarão ainda. Tem alguma renda, mas ainda não suficiente. Então, a discussão aí sobre o Vale do Caxixe, essa discussão, ela diz respeito à manutenção da Fazenda do Centro, mas também um projeto para os moradores, os pequenos agricultores, que se utilizam hoje apenas da monocultura do café, mas também para o desenvolvimento de outras atividades, procurando aí melhorar as estradas, as comunicações, e assim, todo esse entorno ajudar a fazenda e a própria fazenda ajudar a ser um foco de atração, de realmente ser a Fazenda do Centro, voltar a ser a Fazenda do Centro, e também um foco irradiador aí de atração do agroturismo, ou seja, atividades econômicas para os moradores da região. Então, vamos passar agora, vamos falar do nosso palestrante de hoje, Frei Ademildo Gomes. O Frei Ademildo é castelense, nasceu na Fazenda da Crimeia, vizinha da Fazenda do Centro, próxima aí a região da Fazenda do Centro, bem próximo, são 5 quilômetros. Ele é padre da Ordem dos Agostinianos Recoletos, que adquiriu a fazenda. Ele é licenciado em Filosofia, bacharel em Teologia, mestre em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, doutorando em História pela UFES, membro do Laboratório de Estudos dos Movimentos Migratórios e do Laboratório de História, Poder e Linguagem da UFES, né? Então, nós temos aí um palestrante, não poderia ser outro,
Frei Ademildo nasceu na região, é afrodescendente, está fazendo um doutorado, seu estudo de doutorado é sobre a escravidão no sul do Espírito Santo. Então, acho que é a melhor pessoa hoje para falar sobre a história da escravidão até a abolição da Fazenda do Centro, é o Frei Ademildo Gomes, que também já atuou como pároco na Igreja de Castelo, e muitos aí o conhecem. Então, Frei Ademildo, seja bem-vindo a essa palestra, e eu passo agora a palavra ao senhor aí para a gente fazer essa introdução histórica sobre a Fazenda do Centro, nesse período da escravidão até a abolição. Boa tarde, Silmar. Muito obrigado pelo convite. Você passou para mim uma responsabilidade muito grande. Eu me sinto feliz, obviamente, pelo convite. Agradeço muito pelo convite, foi feito por você, representando o Arquivo Público. Também meu grande abraço ao Instituto Frei Manuel Simon, que conduz neste momento o casarão de nossa querida Fazenda do Centro. Um abraço também a todas as pessoas que estão acompanhando neste momento a nossa live, ou que estão acompanhando desde o início, então, desse projeto de nosso ciclo de lives, em que a gente fala sobre a história da querida Fazenda do Centro. A Fazenda do Centro, de certo modo, ela vai aparecendo em diversos aspectos da nossa história, da história do Espírito Santo, porque de vez em quando assim, aparece alguém que quer se dedicar, então, ao estudo desta fazenda. Muitas vezes ela aparece, então, em outras pesquisas, mas sempre com uma certa referência e pela grandiosidade dela, né? Pela força que ela tem aqui na nossa história do Espírito Santo. É muito significativo, então, você já fez essa lembrança, mas eu faço questão de retornar um pouquinho, só para lembrar do quanto a Fazenda do Centro, então, ela veio perpassando os momentos históricos, inclusive o André e a Maria Helena falavam isso, eu acompanhei, então, a fala deles, a live deles, falavam justamente isso, que a Fazenda do Centro veio acompanhando também a história do nosso próprio país, do nosso Brasil, né? Porque passamos pelo ciclo da mineração e também incluindo aí a parte dos jesuítas, dos bandeirantes. Depois a gente vem com outro ciclo, que é também o ciclo vivenciado no Brasil, né? O ciclo do café e o ciclo das fazendas, das grandes fazendas, e o ciclo também da escravidão, e depois fecha esse ciclo com o período, então, da abolição e pós-abolição. E depois entra o período, então, já com a chegada dos imigrantes. São 3 etapas, então, bastante importantes para a gente discutir. É claro que a gente não consegue abarcar todos os aspectos. Assim como o André e a Maria Helena falavam que ainda temos muitas coisas para descobrirmos em relação ao ciclo do ouro, período de mineração, ali nas minas do Castelo, toda aquela parte, então, ali que eles já apresentaram, ainda temos muita coisa a descobrir. Certamente outros pesquisadores, até arqueólogos, poderão encontrar muitas outras coisas importantes daquela região. Também falo a mesma coisa. Em relação a esse período do século XIX, da Fazenda do Centro, período da cafeicultura, também dos escravos, dos fazendeiros, ainda também temos muitas coisas a serem pesquisadas e, quem sabe, serem encontradas para podermos fazer, assim, um estudo mais detalhado em relação a esse período de escravidão dentro da história da Fazenda do Centro. Mas vamos lá, vou fazer, então, a apresentação com vocês, com a projeção. E aí o Silmar já colocou algumas vezes aí o casarão, como ele é apresentado historicamente. Tem diversos momentos em que esse casarão foi modificado. Alguns momentos ele foi construído, depois foi abandonado, reconstruído.
O casarão também veio assumindo diversas mãos, e aí, então, a gente vai acompanhando também esse processo. Nosso tema, como vocês já viram, nosso tema, então, envolve o século XIX com essa proposta nossa, que é falar sobre a escravidão e a abolição dentro do contexto da Fazenda do Centro. Importante nós sempre pensarmos que território, do ponto de vista histórico, falar em território do ponto de vista histórico, não é falar apenas de um complexo de terras, de hectares. Falar, então, em território, como no caso da Fazenda do Centro, é falar de toda a importância histórica que um território possui, inclusive também com os poderes simbólicos que um território envolve. No caso da Fazenda do Centro, que é o que nós estamos tratando aqui, esse complexo, esse território, digamos assim, da Fazenda do Centro, envolvia muitos poderes por trás dele. Envolvia toda a questão da política, questão também sociológica, questão econômica e questão também, inclusive, religiosa. Por isso, dentro desse território chamado Fazenda do Centro, temos muitas coisas para nós retirarmos daí, extrairmos daí como riqueza histórica para o nosso estado do Espírito Santo. Podemos, então, seguir? E aí nós temos, para falarmos sobre isso, coloco aqui dois pensamentos de dois historiadores italianos que fazem parte de uma perspectiva histórica chamada microhistória. Um é Giovanni Levi e outro Carlo Ginzburg, muito conhecidos aqui no estudo da UFES, na história da UFES. Certamente muitos estudantes e também pesquisadores, doutores e professores da UFES, normalmente a gente utiliza muito desses pensadores da microhistória. Giovanni Levi diz o seguinte, que a história é a ciência das perguntas gerais, mas das respostas locais. Isto é, a gente mesmo estudando uma região, estudando, no nosso caso, uma fazenda, ou o território de uma fazenda, ali nós encontramos muitas respostas, que são respostas locais, mas que correspondem a muitas perguntas também que são gerais, principalmente dentro da história do nosso estado do Espírito Santo. Outro pensador, que é o Carlo Ginzburg, fala que o acaso não age sozinho. Do outro lado, há um indivíduo que pesquisa, armado de hipóteses, de pressupostos e também, queira ou não, de preconceitos. Porém, sem essa disponibilidade para reagir frente ao acaso, o inesperado, estaremos condenados a encontrar no máximo aquilo que procuramos. Ponto final. Uma perspectiva, portanto, pouco fascinante. Sempre quando fazemos, então, uma pesquisa, um estudo, em relação àquilo que nós nos propomos, ao objeto que nós temos, há uma série de hipóteses, há uma série também de pressupostos, inclusive também de preconceitos, pré-julgamentos, e assim, que são próprias do indivíduo que está pesquisando. Nesse caso, então, é a pesquisa que eu estou fazendo e que levanto aqui algumas pesquisas que são, de fato, constatadas em documentos, comprovadas realmente em textos, mas outras hipóteses que a gente precisa futuramente comprová-la, verificar se realmente corresponde à realidade. Esse é o nosso trabalho, então, de pesquisadores. Ao mesmo tempo, trabalhar sobre a história já construída, mas levantar também hipóteses para que outras histórias sejam ainda construídas. Em relação à Fazenda do Centro, nós teremos também depois, no que corresponde à questão dos escravizados, dos libertos, também teremos que fazer algumas hipóteses em relação àquilo que ainda não encontramos respostas nos documentos. Seguimos. E aí, então, para esse estudo, é sempre importante nós lembrarmos que nunca começamos do nada. Existem fontes e existem também referências. Em relação
aos escravizados e libertos da Fazenda do Centro, nós não podemos pensar unicamente dentro daquela realidade, daquela esfera da Fazenda do Centro. Temos que pensar em toda a historiografia da escravidão, principalmente no Espírito Santo. Daí, tem muitas pessoas que já fizeram essas pesquisas, pesquisaram a escravidão no Espírito Santo, que servem para nós como ponto de partida, como referência para nós aprofundarmos essa temática. Cito alguns exemplos, tem aí a Rafaela Lago, tem a Geisa Ribeiro, temos, que são historiadoras aí novas, mas que têm apresentado grandes trabalhos em relação à escravidão no Espírito Santo. Em relação às fazendas também, sobretudo as fazendas de café, temos também o Haroldo Rocha, juntamente com desculpa aqui que eu vou verificar, o Haroldo Rocha, ele trabalha juntamente com a Maria da Penha Cossetti, que também fala sobre essa questão da Constituição do Espírito Santo, sobretudo a questão da história do café, né, da história do café. E também até mesmo o José Selim, que é da nossa terra, que é do Castelo, também faz um estudo sobre o café, estudo muito significativo. Em relação à fazenda, recentemente, a Juliana Simonato, também de Castelo, pesquisou a Fazenda Santa Helena, vizinha da Fazenda do Centro, pesquisou e ali, dentro desse trabalho, também colocava alguns pontos referentes à Fazenda do Centro. Pontos, portanto, importantes. Também, em relação a Castelo, nós já vimos a pesquisa feita por André Casagrande e a Maria Helena. Também temos aí o trabalho grandioso, inclusive, do Eugênio Vieira, e o estudo, um pouco recente, digamos assim, do Frei Sérgio Pérez, que vai falar posteriormente também sobre Castelo, mas dentro do foco aí da imigração dos italianos em Castelo. Temos estudos, então, que servem para nós como referência para nós falarmos sobre a Fazenda do Centro, levando em conta esses aspectos: escravidão, importância das fazendas, importância da cultura do café para a região e toda a historicidade também de Castelo. Podemos seguir para o outro ponto. Daí, então, falar sobre Fazenda do Centro, dentro dessa região nossa do Castelo, devemos lembrar de todo o processo histórico que no século XIX estava acontecendo no Espírito Santo. Temos a questão da ocupação das terras, que aí, a partir, então, da cultura cafeeira, as terras passaram a ser mais ocupadas, e aí tivemos, então, uma expansão muito grande da ocupação, sobretudo das terras consideradas devolutas. Também é claro que, nesse contexto, temos, na questão da ocupação, temos também conflito entre colonizadores com os indígenas, que aí até o André e a Maria Helena falavam um pouco sobre isso. Também temos a imigração estrangeira, que chega na década de 40, mais especificamente na década de 40, embora antes já haviam chegado também os açorianos. Temos teses também importantes sobre os açorianos, inclusive uma colega nossa, Fabienne, desenvolveu recentemente uma tese sobre a imigração dos açorianos. Mas temos aí a chegada também dos imigrantes, que Frei Sérgio posteriormente vai falar, depois quando entrar na questão da aquisição dos imigrantes da Fazenda do Centro. Mas os imigrantes também já se faziam presentes, já ali na colônia de Santa Isabel, na colônia de Santa Leopoldina, também de Castelo. Toda essa região, então, já passa a ser ocupada também pelos imigrantes estrangeiros, formando os núcleos coloniais. Daí, então, todo esse processo do século XIX é um processo extremamente importante para nós podermos conhecer como a Fazenda do Centro e a região sul, que nós vamos ver agora, se inseriam dentro desse contexto de desenvolvimento que estava acontecendo no Espírito Santo no período, então, do século XIX. Podemos seguir.
E aí entramos com o período, então, do café. Depois que nós tivemos aí a fala do André e da Maria Helena, período, então, da mineração, do ciclo do ouro, que até o Simar também citou, que nesse contexto o Espírito Santo ficou como uma barreira verde, né? Dentro desse contexto, embora esse termo seja um pouco questionado, né, pelos historiadores, mas por enquanto ficamos com esse tema, não vamos desenvolver sobre isso. Temos especialistas para desenvolver sobre esses temas. Nós falamos então sobre a questão do período do café. Daí o Haroldo Rocha e a Cossete fala no seu trabalho, na sua pesquisa, que o café foi introduzido no Espírito Santo por volta de 1815, a partir de meados da década de 40, e tornou-se a cultura dominante, atraindo todas as forças da província para o seu cultivo. Não é que tenha terminado o cultivo da cana-de-açúcar, do algodão ou da mandioca, não é que tenham terminado. É que o cultivo do café, então, passa a assumir, dentro da economia capixaba, passa a assumir uma importância muito grande, sobretudo porque o café, então, com essa proposta de um cultivo para a exportação. É claro que tinha uma série de dificuldades em relação ao cultivo do café. A primeira dificuldade era a questão, então, das vias, das estradas, que eram extremamente difíceis. Também as dificuldades em relação aos portos, que eram os fretes que eram caros, porque o porto, no caso da região sul, o café era escoado em direção ao Rio de Janeiro, e por isso, então, tanto as estradas, a maneira de chegar, do café chegar até os portos eram difíceis, depois também de passar do Porto de do Porto de Itapemirim para o Rio de Janeiro também era um pouco difícil, daí o frete era caro, isso que dificultava um pouco a lucratividade do cultivo do café, mas mesmo assim o café se destacava como produto mais lucrativo, mais promissor do Espírito Santo no século XIX. Seguimos. Daí, então, nós temos a expansão que se dá mais especialmente na região sul capixaba. E a Nara Saleto, uma das historiadoras muito renomadas em relação a essa questão aí da passagem do trabalho escravo para o trabalho assalariado, para a questão também da cultura do café, tem trabalhos muito significativos em relação a essas temáticas. A Nara Saleto, então, fala que o solo da região sul era considerado por agricultores e técnicos o mais fértil do Espírito Santo, mesmo que havia alguns problemas que os agricultores precisavam enfrentar, que era uma região montanhosa e, como eu disse antes, também não havia vias, estradas adequadas para o escoamento desse café. Mesmo assim, então, o café se expandiu exclusivamente pela região sul. E aí, então, nós podemos seguir, que nós vamos ver, então, nessa expansão do café que se deu para a região sul. O café, então, passa a ocupar as margens do rio Itabapoana e Itapemirim, fazendo com que ali, nessa região, aconteça um verdadeiro reduto das fazendas cafeicultoras. E para esta região, vêm, então, os senhores fluminenses e mineiros, aqueles que nós vamos ver depois na construção e na formação, então, de Castelo. Os senhores fluminenses e mineiros, que se deslocaram dessas regiões do Vale da Paraíba, se deslocaram também das regiões de Minas Gerais, porque ali nessa região o café já tinha se desenvolvido há muitos anos atrás. A situação, então, as terras já estavam um pouco defasadas, e aí precisavam expandir, então, a plantação
em busca de terras férteis, novas, para poder continuar a plantação, então, do café. E vem, então, para essa região do sul do Espírito Santo, região de Itapemirim, da margem do rio Tabapuana, vem, então, os senhores, os fazendeiros fluminenses e mineiros. E com eles vêm também os escravos, fazendo com que nesta região, que é também a nossa região de Castelo, essa região se constitua como uma região onde há essa plantation escravista, isto é, grandes fazendas que cultivam café baseadas no trabalho dos escravizados. Seguimos. E aí falamos, então, dos escravos ou escravizados na nossa província. Temos uma pesquisadora, que eu já citei o nome dela aqui, que é a Rafaela Lago, que tem feito grandes trabalhos em relação à pesquisa sobre os escravizados no Espírito Santo, tanto na região central, Vitória, como também na região sul. Ela nos fala, então, sobre essa emergência provocada pela cultura cafeeira, que passou, então, a também provocar um auge dentro da situação demográfica do Espírito Santo. A província alcançou o maior índice de mão de obra escrava de sua história, a partir, então, da emergência do café, aí no contexto do século XIX. O auge da população escrava curiosamente, se deu nos anos de 1850 e 1871. Digo curiosamente porque em 1850 havia acontecido no país a proibição, então, do tráfico negreiro, a proibição do tráfico internacional de escravos. Mesmo que tenha acontecido a proibição do tráfico de escravos em 1850, mesmo assim, o Espírito Santo, então, teve um auge da população escrava até 1871. Isso quer dizer, então, que as historiadoras confirmam isso, quer dizer, então, que nós tivemos tanto a chegada, então, de escravizados vindo de outras regiões do país, daí, então, o tráfico interprovincial de escravizados, como também tivemos a chegada de tráfico clandestino, ilegal, então, de escravizados no Espírito Santo. Até 1856, ainda chegavam navios do tráfico de escravizados para o Espírito Santo, obviamente, de forma ilegal. Alguns fazendeiros ainda continuaram apegados, então, ao serviço escravo, por isso, mesmo ilegal, ainda recebiam navios de escravos ou de escravizados. Também aconteceu, nesse período, uma reprodução, um incentivo maior à reprodução endógena de escravizados. Isto é, um incentivo, então, para a formação de famílias de escravizados, para que pudesse, então, acontecer a reprodução de escravizados em vista a suprir a necessidade de mão de obras nas fazendas. Depois houve uma progressiva queda no ano de 1871 a 1888. Essa progressiva queda se deu, então, pelos impactos das leis abolicionistas ou das propagandas, campanhas abolicionistas que aconteceram nesse período. Dentre essas leis e campanhas abolicionistas, temos a Lei do Ventre Livre, de 1871, e a Lei também dos Sexagenários, de 1885. Isso causou, então, uma progressiva queda dos escravizados no Espírito Santo. Podemos seguir. Mas, segundo outra pesquisadora importante, que já também citei, que é a Geisa Ribeiro, ela fala, então, que na década de 1850, o Espírito Santo contabilizava cerca de 2.269 escravos, portanto, 25% da população. Já em 1872, com o censo realizado no Império, registraram-se no país 1.510,86 cativos, e os capixabas, aqui o Espírito Santo registrava
22.552 escravos. A província, portanto, ocupava uma segunda colocação nessa concentração dos escravizados. Enquanto se registrava em âmbito nacional 5,5 pessoas livres por cada escravo, o Espírito Santo possuía 2,6 pessoas livres nessa mesma situação. Portanto, o Espírito Santo, dentro do contexto nacional, se apresentava como uma província em que havia uma grande concentração de escravizados. Dentro desse contexto, 1850 e 1872, e podemos dizer, até 1888, ainda havia a presença de muitos escravizados aqui no Espírito Santo. Seguimos. Nesse ponto, então, em que há um grande desenvolvimento da cafeicultura, da produção do café e também da população, crescimento da população escrava no Espírito Santo, sobretudo, destacando-se sobretudo a região sul, chama-nos a atenção, então, essas duas localidades, Cachoeiro e Itapemirim. Em 1872, Cachoeiro e Itapemirim passaram a contar com quase metade da população cativa de toda a província. E daí contabilizamos em 45,7% dos escravizados da província estavam ali nessa região, então, de Cachoeiro e Itapemirim. A região sul tornou-se, portanto, um polo de atração de mão de obra escrava com o crescimento da população cafeeira. Em 1876, chegou a representar 57% da população cativa de toda a província. A maioria, portanto, dos escravizados do Espírito Santo estavam, nessa década de 70, concentrada na região sul. Daí, podemos perceber a importância econômica, política, que possuía a região sul dentro desse contexto, sobretudo na segunda parte do século XIX. Vamos seguir. E como ficaram, então, os fazendeiros vendo toda a situação do processo abolicionista que passaram a acontecer, sobretudo na década de 70, melhor dizendo, e que já tinha sido suscitada, sido provocada, digamos assim, desde de 1850, com o fim do tráfico internacional de escravizados. Apesar das dificuldades impostas pelo fim do tráfico, em 1850, e todas as leis e campanhas abolicionistas, inclusive até mesmo o jornal O Cachoeirano, que a gente vai citar muitas vezes, o jornal O Cachoeirano, colocava vários exemplos de fazendeiros, sobretudo fazendeiros de São Paulo, que haviam, então, já aderido à campanha abolicionista, libertando seus escravos. Mesmo assim, os fazendeiros, sobretudo os da região sul, continuaram presos ao sistema escravista enquanto puderam. Queriam que a abolição acontecesse de forma gradual, de acordo com os planos, com a organização que eles tinham em relação às suas fazendas. Alguns pensavam, então, na possibilidade de acontecer a abolição, porém, não em 1888, mas sim depois de 1890, por exemplo, quando a economia, ou quando eles estivessem preparados para viver sem o trabalho dos cativos. Podemos seguir. As estratégias, então, utilizadas pelos fazendeiros na tentativa de manter os ex-escravos, os ex-escravizados, os libertos, pelo menos ou em suas fazendas ou próximos às suas fazendas, para que continuassem, então, a trabalhar nas suas propriedades. Muitos fazendeiros começaram, então, a oferecer, entre aspas, a alforria sob a condição de prestação de serviços,
E aí os escravizados poderiam, então, ser libertados desde que permanecessem nas fazendas por um certo período, prestando serviços, ajudando, então, os fazendeiros, sobretudo, nas suas colheitas. Daí, então, acontecia as alforrias sob condição de prestação de serviço, e os fazendeiros, com essa proposta, pensavam que os ex-escravizados seriam gratos, então, por esta dádiva, e daí permaneceriam trabalhando em suas propriedades. Outra estratégia dos fazendeiros era também a construção de escolas para a educação dos escravizados e dos libertos, como proposta de que aí incentivariam eles agora também a educação e possivelmente uma inserção social. Por isso também, com esta proposta, seriam gratos por esta construção dos fazendeiros, e outros, inclusive, faziam também concessão de colônias para os ex-escravizados, para que permanecessem próximos às fazendas e assim não deixassem os fazendeiros desassistidos em suas colheitas. Podemos passar. Mas nem todos os senhores conseguiram segurar seus escravizados em suas terras. Inclusive, tem no jornal de Cachoeiro, O Cachoeirano, jornal que muitas vezes traz essas questões aí de escravizados, de fazendeiros, e esses conflitos do século XIX, encontrei aí na pesquisa um artigo é mais completo do que eu estou colocando para vocês. Mas essa parte que coloco já chama a atenção de como um fazendeiro que se identifica no artigo como eleitor, um eleitor, assim, protestando, um eleitor indignado, mas se coloca como eleitor e faz o questionamento em relação à abolição, dizendo que aconteceu não no período adequado. A abolição de 13 de maio deveria ter acontecido posteriormente, em que os fazendeiros estariam realmente em condições de viver sem os trabalhos dos escravizados. Esse artigo, então, diz assim: por que o Senhor, excelentíssimo, não prolongou mais o golpe por 3 meses, sequer, para assim satisfazer os seus correligionários políticos? Nem ao menos 3 meses mais, para que findasse a presente colheita do café? Ficou a colheita desaproveitada e os fazendeiros em colisão, justamente no tempo de ser aproveitado o suco do trabalho do ano próximo passado. Cachoeirano, 1888. Fazendeiro se identificando como eleitor, que questiona, então, justamente o período em que aconteceu a abolição. De acordo com esse pensamento, os fazendeiros não estavam preparados para isso. Deveria acontecer a libertação em períodos posteriores, pelo menos 3 meses, o texto, então, do artigo coloca. Podemos seguir. E aí entramos dentro desse contexto complexo do século XIX, com a escravidão, a abolição, cultura do café, a importância também dos fazendeiros, é que nós entramos, então, dentro do contexto de Castelo, do século XIX. Castelo, então, com essa questão das fazendas e dos fazendeiros. Já citei, então, uma pesquisa da Juliana Simonato, a pesquisadora sobre a fazenda Santa Helena. Na sua tese, então, Simonato diz o seguinte: as fazendas de café que se formaram na região de Castelo surgiram e se desenvolveram a partir do século XIX. Todas prosperaram graças ao trabalho e suor dos escravizados, dos cativos. Mesmo que depois, então, quando já havia claramente essa possibilidade de que a abolição já era inevitável, mesmo assim, os fazendeiros da região sul, no nosso caso, os fazendeiros de Castelo, continuaram até o último momento, até enquanto puderam, continuaram, então, apegados
presos ao sistema de trabalho dos escravizados. E esses fazendeiros tinham uma grande importância dentro da esfera política da região. Tanto os fazendeiros e as próprias fazendas. As fazendas eram lugares em que se reuniam, os políticos se reuniam nas diversas discussões, planejamentos em relação à região, até mesmo para a construção de estradas, se reuniam para fazer diversas decisões importantes para a região. Também eram lugares, então, de festas, casamentos, lugares também, religiosamente falando, lugares do batismo, lugares em que também os bispos e os padres ali se hospedavam. As fazendas e os fazendeiros, portanto, tinham um papel muito importante para esta região. E Castelo, então, foi formado inicialmente com esta representação política, econômica dos fazendeiros. Todos eles, então, utilizando os trabalhos dos escravizados. Podemos, então, seguir adiante. E daí coloco para vocês apenas fotos. Essas fotos a gente encontra no livro do Eugênio Vieira, no grande livro do Eugênio Vieira, sobre Castelo, do Eugênio Vieira. E essas fotos também são contribuições de pessoas aí de Castelo que tanto nos enriquece com suas pesquisas. No caso, Joelma Selim, por exemplo, tem muitas fotos aí que são da Joelma Selim, que também é uma pesquisadora sobre imigração e que tem vários aí nos seus arquivos, várias fotos de fazenda de Castelo. Pode passando as fazendas aí para a gente só constatar. Tem uma fazenda Limoeiro, fazenda, então, a Fazenda Santa Helena, Fazenda da Prata, a importância da Fazenda da Prata, Fazenda Pensamento, Fazenda São Quirino, Fazenda São Manuel, Fazenda Antiportã, Fazendas Fim do Mundo, Fazenda do Mundo Novo, uma série de fazendas e aí que têm grande importância na nossa região de Castelo. Pode seguir. Que aí nós entramos, então, já na família dos Vieira Machado da Cunha. Pego a contribuição dos nossos palestrantes anteriores, que foram Casagrande, André Casagrande e Maria Helena Babiero, que mostra, então, a grande importância desta família dos irmãos Vieira Machado na formação da nossa sociedade castelense, do ponto de vista social, econômico e político. Temos aí várias pessoas que têm esse nome Machado, ou Vieira, ou Cunha em seus sobrenomes, e também algumas localidades aí que chamadas também com referência, então, a essa família. Ali nós temos o lugar chamado Vieira Machado, né, que também referência claramente a essa família dos Vieira Machado. O major, então, dentro dessa família do Vieira Machado, nós temos o major da Guarda Nacional, Antônio Vieira Machado da Cunha, que foi o fundador da Fazenda do Centro, e depois também os seus irmãos, Joaquim Vieira Machado, da Fazenda da Prata, Honório Vieira Machado da Cunha, da Fazenda Fim do Mundo, Manuel Vieira Machado da Cunha, da Fazenda São Manuel, e esses, é claro, foram depois com casamentos, nos relacionamentos, foram também se unindo a outras famílias, hoje unindo também as famílias dos próprios imigrantes italianos. Ainda faziam parte dessas famílias também as irmãs Lina Vieira Machado, da Cunha, casada com José Vieira Machado, da Fazenda da Povoação. Também Francisca Vieira Machado, da Cunha, casada com João Pinheiro de Souza, da Fazenda Antiportã ou Antiportão. Então, esta família, então, nesse contexto do século XIX, na região de Castelo, família de grande influência e que continua, continua tendo importância social, política e econômica para a nossa região. Podemos, então, seguir. Coloco esta informação, porque é uma informação interessante, em que nós tivemos, em 1886, uma visita, visita do bispo que passou por praticamente todas as fazendas de Castelo, inclusive também na Fazenda do Centro. Passou por todas as fazendas de Castelo.
nesse período de agosto e outubro? A visita do bispo, que era do Rio de Janeiro, de Niterói, do bispo Dom Pedro Maria de Lacerda, no ano de 1886. Lembrando, então, que Espírito Santo, na época, fazia parte religiosamente da circunscrição religiosa do Rio de Janeiro, e por isso, então, o bispo veio fazer a visita ao Espírito Santo e passou pelas fazendas também de Castelo. Eu tenho um artigo que fala justamente sobre este tema, que o artigo se chama Um Bispo na região no Vale de Castelo. Nesta visita, então, o bispo falava sobre a fazenda do centro, dizendo sobre o casarão. O casarão se destaca das outras por sua varanda envidraçada, propriedade de vasto terreiro e suas compridas senzalas com muitas portas e janelas. Está aí nos escritos, então, pastorais do bispo Dom Pedro Maria de Lacerda, uma informação pequena, mas importante sobre o casarão da Fazenda do Centro, no ano de 1886. Podemos seguir? Também, então, Frei Sérgio Pérez, que vai falar depois, né, na próxima live, fala sobre essa questão do casarão. O Silmar também falou um pouco sobre esse casarão, mas algumas informações importantes sobre esse casarão, então, da Fazenda do Centro. Esse casarão que hoje, depois do tombamento e desse trabalho tão significativo realizado pelo Instituto Frei Manuel Simão, que hoje está sendo visitado, tão bonito como está. Daí esse casarão, então, o Sérgio Pérez traz essa informação, que é sobre esta avaliação da fazenda pelo Banco de Crédito Hipotecário e Agrícola do Espírito Santo no ano de 1911. Nesta avaliação, então, se fala que o casarão tinha 69 metros de frente, sendo parte central um sobrado de 23 metros, o piso inferior com 7 salões, 17 quartos, o piso superior, 2 salões e 8 salas. A varanda superior era formada por 38 janelas com vidraça, uma cozinha, uma despensa e água encanada. O terreiro de café tinha 160 metros de um lado, 70 de outro, ladeado por casas antigas senzala. Essa é a informação do ano de 1911, já sobre o casarão, então, da Fazenda do Centro. Seguimos. E entramos, então, em relação propriamente à Fazenda do Centro, a construção deste casarão. A localização, nós já vimos, então, com o André Casagrande e a Maria Helena, e um pouco agora com o Simar também, a localização aí da Fazenda do Centro, nesse chamado Vale, então, do Caxixe. A fundação, então, do século XIX, pelo velho Povoas, que era um militar minerador, que depois, então, teve que retirar-se desta região e deixou aquela região abandonada ainda no século XVIII. Depois, então, esse casarão, com a vinda do Major Antônio Vieira da Cunha, também depois com os seus irmãos, com a família, então, dos Vieira Machado da Cunha. Esse casarão, então, foi construído em 1845, à margem do Rio Castelo e Vale, então, do Caxixe. Depois, em 1868, o Major Antônio Vieira da Cunha falece e deixa, então, a administração dessa propriedade nas mãos do seu genro, que era Manuel Fernandes Moura. Esse que passa a ter uma grande importância depois na condução, na administração dessa Fazenda do Centro, do século XIX. Podemos seguir. Manuel, então, Fernandes, aí. O Simar também já falou sobre a questão do mapa, então, da Fazenda do Centro, que está no arquivo público. É interessante que o Manuel Fernandes Moura solicitou a demarcação dessas terras somente em 1877. Por isso, então, nesse período, ele começou realmente a organizar melhor, então, aquela região da fazenda. E aí fez, então,
solicitou, né, a demarcação, e essa demarcação veio a acontecer em 1878, esse arquivo temos, então, no arquivo público, esse material temos no arquivo público, e no final do século XIX, essa administração passa a ser conduzida, depois com a morte, então, do Manuel Fernandes Moura, essa administração passa a ser feita, então, por um feitor. Podemos, então, seguir. Aí, então, nós temos a informação em relação aos escravizados da Fazenda do Centro. As informações sobre os escravizados. As informações, elas são variadas. Não temos uma informação, assim, exata em relação ao número de escravizados que faziam parte da Fazenda do Centro. Uma informação é aquela de José Matede, num artigo da Gazeta de 1988, falava que a Fazenda do Centro, então, possuía cerca de 600 escravizados, 600 escravos. Em 1870, numa pesquisa sobre o inventário da Fazenda do Centro, feito por Gilda Rocha, já fala que a Fazenda do Centro contava com auxílio de 161 escravos ou escravizados. Já no ano de 1885, numa visita que o presidente Laurindo Pinto de Castro, presidente, digamos assim, interino, né, dessa época, que passou por aquela região de Castelo. Ali, então, ele vai até a Fazenda do Centro, convidado pelo Moura, e aí constata, então, na Fazenda do Centro, cerca de 200 escravizados. Temos 3 informações, então, diferentes. É claro que a questão de escravidão, não temos números normalmente exatos, porque os contextos históricos são diferentes. Determinados contextos pode ter um grande número de escravizados, depois outro contexto, por questões de campanhas abolicionistas, a libertações, pela lei do ventre livre, pela lei dos sexagenários, enfim, isso tudo pode provocar diminuição, então, de escravizados. Mas temos essas informações, então, em relação aos escravizados da Fazenda do Centro. Assim seguimos. Em relação, então, aos escravizados sexagenários, encontramos no Cachoeirano 8 escravizados sexagenários que foram libertados da Fazenda do Centro. Daí nós temos agora algumas informações mais específicas daqueles que eram escravizados da Fazenda do Centro, inclusive com seus próprios nomes. Infelizmente, a gente não consegue fazer a pesquisa baseados em sobrenomes, porque isso seria até mais fácil. Mas como a gente sabe que sobrenome de pessoas escravizadas era sempre uma dificuldade, porque normalmente recebiam sobrenome de santos ou mesmo dos seus próprios senhores, e aí, então, pesquisar baseada em sobrenomes é uma pesquisa bastante difícil. E também pesquisar baseado em nomes, nem sempre a gente consegue encontrar os descendentes. Mas ali, então, temos 8 escravizados da Fazenda do Centro que foram libertados pela lei dos sexagenários. Eram eles Atanásio, de 65 anos, Antônio, também de 65, Pedro, de 65 anos, Cristina, de 68 anos, Luzia, de 73, Rosa, de 73 e Francisco, de 73 anos, e Apolinário, de 72 anos. Daí já temos uma informação. Sexagenários libertados da Fazenda do Centro, em 1885, foram 8 escravizados, então, libertados. Seguimos com mais informações. Podemos seguir aí. E outro fato também interessante que envolve escravizados da Fazenda do Centro era uma banda de música que existia ali de escravizados e também libertos no Espírito Santo. Também o Cachoeirano e o jornal de Itapemirim, Constitucional, falam sobre essa banda, a importância que essa banda, ou de escravizados ou de libertos, tinha na Fazenda do Centro, que inclusive essa banda era levada
para eventos importantes que aconteciam na região, sobretudo na inauguração, então, de algumas estradas, na inauguração, inclusive, da própria estação do castelo. Essa banda também se fez presente. Muito interessante, então, essa formação também da banda de música e da Fazenda do Centro. A primeira informação, então, se dá ao cachoeirano dizendo que, durante o jantar, e aí essa informação é da visita do presidente na Fazenda do Centro, no ano de 1885, diz, então, que durante o jantar, a banda de música composta de escravos da fazenda tocou habilmente difíceis composições, fazendo honra aos executores e a seu digno mestre Tomás de Aquino. Esse texto, na continuidade dele, tem até um ponto interessante, porque fala que tocou composições difíceis, colocando que os escravizados até se destacaram nessa composição, porque mesmo sendo rudes, mesmo sendo ali trabalhar manualmente, de uma forma tão de forma mais grosseira, digamos assim, e mesmo assim tinham condições de executar composições tão difíceis, tão significativas do ponto de vista musical. Outra informação também constitucional já fala sobre a questão dos libertos. No dia 6 do corrente, às 3 horas da tarde, mais ou menos, desembarcou no trem de Castelo a banda musical dos libertos da Fazenda do Centro, propriedade do senhor Manuel Fernandes Moura. A questão é que a gente não sabe se aqueles libertos, aqueles escravizados, que faziam parte da música, da banda de música, eles depois, mesmo libertos, continuaram na Fazenda do Centro, fazendo parte desta banda musical, ou se depois da abolição as coisas modificaram. Os que eram escravizados saíram, não continuavam na banda, e se criou uma outra banda dos libertos. Ou também há a possibilidade de que os escravizados permaneceram, então, na fazenda, como libertos, agora fazendo parte, então, desta banda musical da fazenda. Seguimos com mais informações. Havia também na Fazenda do Centro, se criou, o Manuel Fernandes Moura, criou também, inaugurou, inclusive com a presença do presidente, inaugurou uma escola para ingênuos. Ingênuos, então, nós sabemos que as crianças que eram libertadas pelo processo, então, do ventre livre, e que poderiam permanecer, então, com os seus senhores, mesmo depois de ter sido libertos, poderiam permanecer. O senhor Moura, então, criou ali na sua propriedade, talvez até com uma tentativa de fazer com que esses ingênuos ficassem ali perto da propriedade, ou dentro da propriedade, criou ali uma escola de noturna para ingênuos, contando com 50 alunos. Havia ali nessa escola. A informação do cachoeirano diz que essa escola era composta tanto do sexo masculino como feminino. Portanto, homens e meninas poderiam fazer parte, então, dessa escola de ingênuos. Havia, então, na Fazenda do Centro, uma escola destinada a crianças que eram libertadas a partir da lei de ventre livre. Outra informação, podemos seguir. Também o clima não era assim tão agradável na Fazenda do Centro. Isso também aconteciam fugas e até mesmo aconteceu também assassinato. Dentre essas situações assim envolvendo escravizado da Fazenda do Centro, no jornal A Província, do ano de 1887, fala sobre o assassinato, então, de um feitor, feitor José de Oliveira Moura, parente, então, do Fernandes Moura, que foi assassinado por um escravizado da Fazenda do Centro.
A informação está aí conforme o jornal A Província. A fazenda do centro, de propriedade do senhor Manuel Fernandes Moura, foi assassinado na manhã do dia 1º do corrente pelo escravo Horácio, o feitor José de Oliveira Moura, português, parente do proprietário. E aí a informação de morte foi por facada no estômago, ou na região do estômago. Informação, então, da província. Isso demonstra que havia também, na fazenda do centro, haviam revoltas, fugas, violências e até assassinato. É claro que essas revoltas, essas violências, quando eram contra os senhores ou os feitores, eram retratadas nos jornais. Mas quando as violências eram contra os escravos, isto não aparecia. Daí, então, a gente não tem informação sobre isso, mas podemos, com certeza, concluir que também haviam violências contra os próprios escravos, tanto que isso provocava neles revoltas. Podemos seguir. O registro de fuga, pode seguir adiante, porque é só um registro de fuga, que está na fazenda do centro, mas a gente já falou sobre isso. Pode seguir adiante, que a gente já falamos aí sobre a questão de fuga. Temos uma informação em relação à fazenda do centro, já uma informação já do período pós-abolição, que é, então, a questão de um liberto da fazenda do centro que foi assaltado. Olhando assim, friamente, parece uma questão, assim, desnecessária a gente falar sobre isso. Um liberto que foi da fazenda do centro que foi assaltado. No entanto, a gente sempre tem que considerar que os libertos, seja da fazenda do centro ou de outras fazendas, não encontravam um contexto social tão acolhedor dentro do âmbito da sociedade. Não encontravam um ambiente acolhedor. Enfrentavam algumas dificuldades para poderem viver e se locomover, se relacionar com as pessoas, trabalhar e, inclusive, também de adquirir condições de sobrevivência. E aí o Cachoeirano traz essa informação. Um dos libertos da fazenda do centro, em um dos dias da semana passada, ao atravessar a mata Itaoca, foi inopinadamente agredido por 3 indivíduos desconhecidos, todos armados, que intimaram a entregar-lhes todo o dinheiro. Isto nos faz lembrar que, certamente, muitos libertos, então, mesmo que talvez conseguisse algumas condições de sobrevivência, mas, às vezes, na vida da sociedade, enfrentavam algumas dificuldades e até mesmo gestos como esses de violência, de agressão e de roubos. Podemos, então, seguir. A fazenda, depois da abolição, ela não se desfez assim imediatamente, logo após a abolição. Houve tentativa, então, do senhor Moura, o administrador, o fazendeiro, depois, então, do major Antônio Vieira. Houve tentativas de manter essa fazenda, mesmo após a abolição. Aí, então, o senhor Moura criou nessa mesma fazenda uma casa comercial. Mas depois, aos poucos, então, ele começou a direcionar suas atividades comerciais, seus interesses, mas já para a estação do Castelo, já para, como nós conhecemos a região, né? Para quem não conhece, mas ali da Fazenda do Centro, que está a 11 quilômetros então, de Castelo, da cidade de Castelo, que na época era a estação do Castelo. E aí, então, o senhor Moura começou, aos poucos, direcionar seus interesses para a estação do Castelo, onde, em 1887, foi inaugurada a estação do Castelo. Ali, então, começaram a surgir casas comerciais. O senhor Moura também começou a direcionar seus interesses mais para aquela região. Algumas tentativas que ele realizou para criar casas, estabelecimentos comerciais na Fazenda do Centro. Logo, essas tentativas também não funcionaram.
a sociedade se rompeu e, enfim, a fazenda depois acabou até ficando abandonada. Podemos, então, seguir. Com a morte, então, do senhor Moura, como ficou, então, a fazenda? O senhor Moura veio a falecer no ano de 1898. Era aquele que estava levando à frente a administração da fazenda. Há o registro, então, no Cachoeirano sobre a morte, então, do senhor Moura. Um dos fatores que a gente considera, então, interessante, importante, é o fato, então, que nós já estamos perpassando, primeiramente, a administração da fazenda após a abolição. Mesmo assim, temos a administração, ou a tentativa de administração e manutenção da fazenda após a abolição, conduzida pelo senhor Moura, Fernandes Moura, mas depois, em 1898, dá-se, então, a morte do senhor Moura. E daí, a fazenda torna-se cada vez mais difícil manter-se administrativamente bem em condições depois dessas dificuldades. Podemos seguir. Houve, então, aí um abandono e a venda desta fazenda, ou pelo menos a organização para a venda desta fazenda. Colocamos aí 3 fatores. As dificuldades de manter a fazenda depois da abolição da escravatura, tendo em vista que, assim como todos os outros fazendeiros da região sul, todos os outros fazendeiros de Castelo, lá também o senhor Moura, que era o administrador da fazenda, depois de 1868, também ele não estava totalmente preparado, inclusive com condições financeiras, para poder conduzir a fazenda após a abolição, não mais com o trabalho dos cativos. Depois também veio a morte do fazendeiro, em 1898, que é quem estava conduzindo. E vem também, no ano de 1896 a 1906, a crise da cafeicultura, a crise do preço do café. Tudo isso dificultou a manutenção da fazenda e aí, então, o objetivo depois de vender essa propriedade. Seguimos. Podemos seguir. Dentro desse contexto, já de pós-abolição, o artigo do Mated, que eu já citei para vocês, o artigo de 1998, o artigo, fala sobre, assim, de relance, digamos assim, quase que despercebidamente, fala sobre conflito que pode ter acontecido entre os libertos e os imigrantes que estavam chegando. O relato, então, que Mated coloca é de um antigo morador da fazenda, o italiano Vittorio Barnabé. Fazenda do Centro temos muitos descendentes de Barnabé, da família Bernabé, desculpa, e que dizia que ficaram poucos negros aqui, esse senhor Vittorio Bernabé, italiano que havia chegado na região. Dizia, ficaram poucos negros aqui, mas os que restaram queriam expulsar da terra, dizendo que a fazenda era deles, mas dos lotes vendidos, depois confirma o autor do artigo, 2 eram de negros, conhecidos pelos apelidos Perfino e Sarado. Isto é, haviam determinados conflitos, mas depois, em relação à aquisição de terras, apenas 2 negros acabaram, então, adquirindo propriedades dentro da região. Podemos seguir adiante. O destino, então, dos libertos. A gente falava sobre a questão de pesquisa, daquilo que nós temos em documentos. No nosso caso, estamos utilizando muito documento dos jornais, mas também daquilo que nós temos como hipóteses. O pesquisador também deve fazer sempre algumas hipóteses. Em relação aos libertos, destino dos libertos da Fazenda do Centro. Nós temos uma informação muito significativa em relação a uma escrava que recentemente foi encontrado algum documento sobre ela, que é a escrava Felizarda, uma copeira da Fazenda do Centro. Esta escrava, então, tem alguns descendentes dela na região, já um lugar chamado Taquaral, tem alguns descendentes dela,
que é a família Persiliano, e também alguns descendentes desta felizarda, dessa ex-escrava da Fazenda do Centro, que fazem parte da família dos Persilianos, também ali, já próximo da Fazenda do Centro, no lugar chamado Alto Remanso, no Alto Corumbá, logo ali em uma região próxima da Fazenda do Centro. Mas, em geral, a gente tem essas hipóteses. Alguns permaneceram trabalhando na região, inclusive depois com alguns imigrantes. Outros retiraram para outras localidades rurais. Encontramos depois descendentes de escravos, né, em outras fazendas, como Limoeiros, São Manuel, Fazenda Pensamento, outros descendentes de escravos também em outras regiões rurais, e também nas próprias cidades, como Castelo, Cachoeiro. Alguns adquiriram propriedades na região, nos casos persilianos que eu já citei, ou em outras regiões, mas sabemos que era uma grande, digamos assim, uma grande minoria, realmente que conseguiram, depois da libertação, conquistar alguma propriedade. Seguimos, podemos fechar. Assim, depois desse material vocês podem adquirir, que eu estabeleci uma relação, a gente não consegue verificar exatamente, mas só fiz uma relação dos nomes que a gente conseguiu encontrar da Fazenda do Centro. A gente tem nomes que eu já falei para vocês ao longo da nossa live. O nome daqueles que foram sexagenários, que foram libertados em 1885. Também 50 ingênuos, isto é, crianças escravizadas, que foram, então, libertadas, que faziam parte da escola de ingênuos, e também um grupo que coloca o Cachoeirano, 18 escravizados que faziam parte da banda de música. Temos algumas informações. O escravo Horácio, que matou o feitor, também outro escravo que fugiu da Fazenda do Centro. Temos alguns desses nomes. Aí dá para nós fazermos um pouco a relação dos escravizados da Fazenda do Centro. Mas, certamente, muitos outros ficaram aí, que ainda necessitando de nossas pesquisas, de nos debruçarmos não só sobre documentos, mas também numa história oral, para podermos encontrar maiores informações em relação a esses escravizados da fazenda. Assim é a minha fala, o Silmar. Se puder entrar aí, Silmar. Eu estou terminando a minha fala sobre os escravizados da Fazenda do Centro. Ok, Frei Ademildo, maravilha. Parabéns, assim, essa exposição foi maravilhosa. Eu estou lendo aqui os comentários, aí todo mundo elogiando sua fala, a sua pesquisa, né, parabenizando o Arquivo Público, parabenizando pela essa apresentação. O Carlos Secomandi aqui, por exemplo, ele é pesquisador também, ele fala que o lado bom da pandemia, no conforto do lar, usufruindo de um evento magnânime. Parabéns ao Arquivo Público, ao Frei Ademildo e toda a equipe envolvida. Maravilha. Temos outras perguntas aqui, outras colocações, e vou colocar agora, passar agora, para a gente fazer rapidinho essas perguntas. Uma é sobre a educação nas fazendas, o ensino, né, feito pela Michele Sampaio. Ela quer saber se você tem algum levantamento, algum estudo ou informação a respeito, como que se dava a educação? Tinha algum ensino nessas fazendas? Os próprios proprietários contratavam professores? Os negros tinham acesso? Como era a questão da educação nas fazendas? Então, a informação que nós temos do próprio Cachoeirano fala que esse Tomás, um Tomás que aparece, que era o músico, assim, que acompanhava essa banda de música dos escravizados, e depois também a banda de música dos libertos, era também professor. Era também um professor aí que atuava ali naquela região. Nós não sabemos, obviamente, o conteúdo, né, que era dado, era transmitido para esse liberto. Conteúdo, então, do que transmitia.
Mas, pelo menos, havia, então, ali... mas, é claro, isso já no contexto da década de 80, em que os fazendeiros, dentre eles o próprio fazendeiro também na Fazenda do Centro, começaram a se preocupar com esse aspecto de educação, esse aspecto de dar alguns favorecimentos aos fazendeiros como estratégia de que eles permanecessem satisfeitos naquela região. Aí entra, então, como estratégia a questão da educação. Esse Tomás, que era músico, também era um professor da Fazenda do Centro. Legal. O Leandro Feitosa, acompanhando nossas lives aqui, ele faz uma pergunta interessante. Se teria informações sobre a origem dos negros escravizados. Eles tinham negros que vieram diretamente da África para a Fazenda do Centro. Esses negros, eles nasceram aqui, vieram de outras regiões ou nasceram na Fazenda do Centro. E de que local da África teria eles vindo? Da Angola, Moçambique? Tem essa informação, Frei? Em relação a essa informação de que local da África, a gente precisa pesquisar melhor, até porque as informações, no caso da Fazenda do Centro, por exemplo, as informações que teríamos que pesquisar um pouco mais a questão de sobrenomes que encontrássemos para poder ter uma melhor, uma pesquisa mais elaborada em relação a esse ponto. O que nós temos de informações são 3 aspectos. Na região sul, referente à região sul. 3 aspectos. Alguns vieram juntamente com os fazendeiros, fluminenses e mineiros. Alguns vieram. Depois dali, é claro, esses que vieram também, alguns vieram inclusive com familiares, né, digamos assim, vieram uma família de escravos. Vieram dali e a partir daí também geraram, né, reproduziram. Outros, então, vieram também a partir, então, do tráfico de escravos. Também vieram alguns a partir do tráfico de escravos e se espalharam, então, por essas fozendas. Dentro da Fazenda do Centro, obviamente, como era uma das grandes fazendas do sul do Espírito Santo, também foram direcionados escravos vindos da África através do tráfico. Outros escravos, já na década de 70, 80, em que o tráfico internacional já não se realizava, e também o tráfico interprovincial se tornou muito caro, e muito difícil para se fazer. Então, da década de 70, 80, grande parte dos escravizados já eram aqueles mesmos reproduzidos nas próprias fazendas. A Fazenda do Centro certamente estava dentro desse processo. Maravilha. Temos aqui você encontrou alguns documentos, a Maria José Venturassi, inclusive a primeira presidente do Instituto. Você encontrou algum documento sobre o processo migratório dos negros escravizados, os alforriados que saíram da Fazenda do Centro? Eles foram para onde? Esta é uma... a gente tem poucas informações, né? Poucas informações. Porque em relação ao direcionamento geral em relação a isso, as únicas informações que nós temos mais exatas são fazendo trajetórias de determinados escravizados. Trajetória de determinados escravizados. Como, por exemplo, mas tudo isso ainda não podemos comprovar diretamente, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, dos pecilianos, no caso dos pecilianos, só que a gente não pode também entender que todos os pecilianos eram exatamente descendentes dos ex-escravos, embora tenha ligação, né, com os pecilianos. Porque a gente encontra, então, os pecilianos em algumas localidades já fora da Fazenda do Centro. Inclusive, pesquisando o livro de batismo, eu encontrei pecilianos lá na Fazenda do Limoeiro. Então, tem vários pecilianos dentro do registro de batismo da Fazenda do Limoeiro.
Se esses pessilianos têm ligação com aqueles pessilianos da Fazenda do Centro, já é uma questão a ser pesquisada. Mas somente a gente consegue fazer algumas trajetórias. Quer dizer, pegando um determinado escravo, como aquela da Felizarda, por exemplo, que a gente citou aqui, em que a gente pega, então, o gancho daquela Felizarda, dos filhos dela, e que depois, então, a gente encontra descendentes em determinadas localidades. No caso, por exemplo, da Felizarda, eu tenho comprovação que tem descendentes no Taquaral. Esses descendentes do Taquaral, falando de Castelo, quem conhece a região de Castelo, numa localidade chamada Taquaral, esse pessoal da localidade chamada Taquaral, depois também, alguns passaram a fazer parte da comunidade chamada Ribeirão do Meio, lá em Castelo, Ribeirão do Meio, e alguns desses também vieram para Castelo. Então, são trajetórias, questão de trajetórias. Isso a gente não consegue fazer com todos. A gente consegue fazer trajetórias de determinados escravos. É claro que para fazer a gente precisa de ter um ponto, precisa ter uma primeira informação. Tendo essa primeira informação, a gente começa a desenvolver a partir de pesquisa documental, a partir de pesquisa oral. Aí, uma das informações que nós temos, que a gente está pesquisando ainda, é a família dos pessilianos. Temos encontrado alguns elementos em relação a isso. O Marcos Cândido de Mendonça, ele fez doutorado sobre a história da construção de Guaçuí, estudou Guaçuí e o Vale do Itapapoana. Sim. E ele pergunta aqui ele quer saber sobre a consequência do fim do trabalho escravo em Castelo, quais foram os efeitos para as fazendas? Quando terminou o trabalho escravo, quais foram os efeitos para as fazendas de Castelo, dessa região de Itapemirim e Castelo? Não dá para a gente dizer que todas tiveram o mesmo efeito, ou que pelo menos assumiram a questão do período pós-abolição da mesma forma. Por exemplo, se formos fazer a comparação entre a Fazenda do Centro e a Fazenda da Prata, por exemplo, embora sejam fazendas da mesma família, né? Quer dizer, a Fazenda do Centro, do Antônio Vieira, a Fazenda da Prata, do Joaquim Vieira da Cunha, mas elas tiveram reações diferentes. Isto a Fazenda do Centro, depois teve um período, então, de abandono, tentativa que eu falei, de administração mesmo assim, mas depois um período de capoeirão, de abandono e venda, loteamento e venda, né? Melhor, em venda, depois loteamento, obviamente, Fazenda do Centro, né? Venda, e daí, então, a composição dessa fazenda com os religiosos agostinianos recolhetos, nós e os imigrantes, é uma composição diferente após a abolição. A Fazenda da Prata teve outra reação. Também teve dificuldade após a abolição, mas ela foi adquirida por uma família, a família dos Cola, a família Cola, que ainda faz parte dessa mesma propriedade, está ainda nessa mesma propriedade. Então, ela não foi loteada, não foi, assim, toda esfacelada, digamos assim, entre imigrantes italianos, imigrantes europeus. Ela foi depois assumida praticamente toda por uma só família. Claro, algumas partes foram vendidas para outros, mas a grande maioria das terras ficou nas mãos de uma família, a família Cola, como eu disse, ainda permanece nela até então. São comportamentos diferentes em relação ao mesmo processo abolicionista. Perfeito. Mais duas perguntas para a gente terminar aqui, concluir, já nós estamos avançando. O João Paulo Batalha pergunta, com a libertação em 1888, quantos escravos ainda tinham para ser libertos? Você tem esse número? Não, na relação à Fazenda do Centro, não tem informação para dizer, né, esse número, até porque eu sei que ali, em 1885, a informação que eu tenho documentada, né, que eu não posso falar baseado em informações somente que não sejam pesquisadas. A informação que eu tenho de 1885, quando o presidente interino Laurindo Pinta, doutor Laurindo Pita, passou na Fazenda do Centro, ele ali
mas é claro que a informação dele também não é uma informação assim contabilizada, né? Uma informação também que não chegou a contar totalmente, né? Mas a informação aproximada que ele dizia naquele contexto, em 1885, era que o Fernandes Moura possuía cerca de 200 escravizados em 1885. Se esses escravizados permaneceram, cerca de 200, permaneceram até 1888, a gente não tem essa informação. Mas pelo menos 3 anos antes, a gente tem essa informação documentada, que eram cerca de 200 escravizados que a Fazenda do Centro possuía. Ótimo. Tem outras perguntas aqui que vão ser para outra live, que é para o Frei Sérgio Pérez, que é com relação aos agostinianos, a gente vai deixar para o Frei Sérgio. Tem uma última aqui que eu quero perguntar. O Fernando Aquiamé, inclusive ex-diretor do arquivo, pesquisador. Grande Fernando Aquiamé. Ele participou do processo de tombamento no Conselho Estadual de Cultura. Ele pergunta quais são as demais sedes de fazenda do Vale do Caxixe que interagiram com a Fazenda do Centro e que merecem a proteção do poder público para tombamento estadual. É uma pergunta que ele quer saber, além da Fazenda do Centro Casarão, se tem outras no entorno, se merece esse tombamento. Entrando na segunda parte dele, na segunda parte da fala dele, que é as que merece tombamento e o cuidado do poder público, são várias. São várias. Eu cito uma, por exemplo, que é a Fazenda Limoeiro. A Fazenda Limoeiro é uma fazenda historicamente com uma grande importância para a região de Castelo, uma grande importância. Fazenda que hoje está aí na propriedade do campo. Na época chamava Camporese, né? Hoje se fala Camporese, mas está aí na administração dos Camporês. É uma fazenda, então, de grande importância. Infelizmente, está no casarão bastante debilitado, Também a fazenda ali naquela mesma região está a fazenda dos Pirineus, próximo dela também, na mesma região de Monte Alverne, embora sejam fazendas diferentes, mas essas duas fazendas, embora os casarões já não sejam os mesmos, mas elas, assim, mantiveram uma certa historicidade significativa. A Fazenda dos Alpes também, hoje está sob a administração do Perim, e que também está, assim, um casarão, inclusive, vale a pena até ser visitado, está muito bem cuidado, está ali nessa região também. Depois temos alguns outros casarões aí que praticamente a gente não encontra poucos sinais deles, né? A propriedade existe, mas os casarões, poucos sinais dele. Fazenda Pensamento, por exemplo, já. A fazenda, logo aqui embaixo tem a Fazenda Mundo Novo, nessa parte de cá, Fazenda Mundo Novo. Fazenda historicamente importante, mas também poucos sinais já do casarão. Depois Fazenda São Manuel, Fazenda São Quirino, enfim, aí a nossa região, ela é riquíssima de fazenda, riquíssima dessas fazendas históricas, fazendas assim, que tem uma parte, na parte de econômica e política, eram lugares religiosos, né, porque é onde estavam as capelas também, fazenda de grande importância. Muitas delas estão com boas administrações e, por isso, estão se mantendo, pelo menos as propriedades. Outras, infelizmente, assim, estão com algumas dificuldades que mereceriam mais cuidado do poder público. Ótimo, maravilha. Frei Demildo, algumas considerações que eu gostaria de fazer ainda, que não foi abordado aqui? Bom, só o meu grande agradecimento e peço, claro, desculpas porque, infelizmente, em relação a essa temática, ainda existem muitas coisas a serem pesquisadas, nós não temos informação exata em relação a determinadas coisas, até porque pesquisar sobre a questão dos escravizados não é uma pesquisa muito fácil, as informações não são assim tão prontas, sobretudo por a questão dos nomes, das trajetórias dos escravizados, não é uma pesquisa assim tão fácil, a gente encontra poucas informações, são valiosas, mas são poucas informações. Então, o que eu quis trazer para vocês, as informações que até o momento a gente conseguiu, através até mesmo do arquivo público, da riqueza que possui o arquivo público,
também dos jornais Cachoeirano, Constitucional, A Província, e de referências de algumas pessoas que já têm pesquisado sobre isso, sobre escravidão, sobre fazenda, sobre café, sobre castelo, de algumas referências. Mas nem tudo a gente ainda consegue apresentar. Tem muita coisa a ser pesquisada. E esperamos que futuramente, ou eu ou outros, possamos ter melhores informações sobre esse tema. Então, muito obrigado, Fredemildo. Maravilhosa a sua explanação. E foi realmente fantástica a experiência que o senhor já teve em Castelo, nascendo no município, sendo um afrodescendente, estudando na Fazenda do Centro e sendo um frei, realmente, isso nos proporcionou aqui um conhecimento vasto, né, não só nos documentos, mas pela própria experiência. Então, agradeço muito a sua participação, agradeço a todos aqui que acompanharam a gente na live, que fizeram as perguntas. Vou deixar o convite aqui para próxima quinta-feira, dia 22, a palestra com o Frei Sérgio Pérez, sobre os agostinianos recoletos e a imigração italiana na Fazenda do Centro, nossa terceira live, e dizer que esta live gravada vai estar disponível tanto aqui no Facebook, quanto no canal YouTube do Arquivo Público, estará disponível para quem quiser acessar depois, para quem quiser compartilhar. Então, curtam aí nossa página, acompanhem as nossas publicações, nós do Arquivo Público, o Governo do Estado do Espírito Santo, da Secretaria de Estado de Cultura, agradecemos a sua participação e de todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado, tudo de bom.